Certo. Para mim tá tudo bem. Tá tudo certo aqui também. Então, pessoal, boa noite. Obrigada por vocês estarem participando aqui com a gente dessa nossa última oficina, né, da atividade nominada Remota, Potências e Diálogos à Distância. Nessa terceira oficina, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre cultura e patrimônio e os desafios contemporâneos. Nós somos da gestão da REM Goiás, que é a rede de educadores em museus aqui, né, do estado de Goiás. Nós convidamos hoje para falar um pouquinho com a gente a Dani, de DF, e o Jonilton, de Mato Grosso. Então, eu vou dar início, falar um pouquinho, mas vocês podem a qualquer momento também agregar na discussão, podem me interromper, se tiverem alguma pergunta, podem ficar bem à vontade. Pode passar, por favor. Para contextualizar um pouquinho sobre a nossa rede aqui em Goiás, ela foi criada em 2010, buscando uma horizontalidade, né, de diálogos entre pessoas educadoras, profissionais da área de cultura nos diferentes espaços museais de Goiás, agregando as diversas pessoas que ocupam esses espaços museais, desde técnicos, o público, os profissionais, estudantes do curso de graduação também da museologia aqui da UFG. Inicialmente, foi um projeto elaborado pelos docentes e discentes do curso de museologia aqui da Universidade Federal de Goiás. Antes de eu entrar um pouquinho na gestão pluralizando narrativas, que é a nossa atual, eu vou só contextualizar um pouquinho, né, sobre essa rede, que se trata de um coletivo de profissionais, estudantes e outros interessados nessa área da educação museal, formal e não formal também, né? Como eu já disse, ela foi criada em 2010 com esse objetivo de se aproximar de diferentes instituições culturais, mapear ações educativas e estimular a criação de espaços pedagógicos nas instituições onde esses setores ainda não foram implantados, integrar diferentes instituições culturais e museais e promover a relação entre cursos de formação de graduação, pós-graduação, entre outros. Uma das ações da REM Goiás é a realização de um seminário anual, né, que tem como objetivo propiciar debates e reflexões sobre a educação museal, contribuindo para o avanço das discussões acadêmicas voltadas à relação entre museus, educação, patrimônio cultural e memória. É um projeto que oferece suporte das ações, além da rede, né, composta por mais de 500 membros, e com o objetivo de dinamizar a sua atuação. Ela completou 11 anos, né, agora em 2021, e o que a gente passou ano passado foi um pouco desse contexto de pandemia, quando a gente teve que se reinventar. Os encontros eram realizados todos de forma presencial, o seminário também, e com a impossibilidade da realização por conta da pandemia, veio a ideia da gente trabalhar com o cenário virtual, que várias instituições tiveram que se reinventar, né, nesse contexto, para dar uma continuidade nos trabalhos, respeitando os protocolos de segurança, né, por conta da pandemia. A gestão atual, que é essa gestão que está promovendo essa atividade, denominada Pluralizando Narrativas, ela foi composta por uma chapa única que foi eleita em 2020, então já tinha ocorrido um pouco de atividades já nesse contexto virtual, né, que ocorreu com a gestão passada. E somos 6 mulheres da gestão e somos profissionais da área de cultura, desde a museologia, da história e também contamos com estudantes de graduação. A gestão tem como esse objeto como objeto lema do que a gente chamou, de tornar o campo da educação em museus um meio de comunicação entre as diferentes realidades que se possui presente, inclusive, em outras articulações das RINs do Brasil, conforme já foram ocorrendo do ano passado para cá diversas reuniões e debates sobre a ação mesmo das RENs no Brasil. Pode passar, Rosana. Aí, como eu já comentei, né, um pouquinho desse contexto de crise sanitária, logo no início da pandemia, quando a gente ficou ali sem saber muito como seria esse tempo de isolamento e tudo mais,
teve uma saída que a gente encontrou foi realizar essas atividades no formato digital. Pode passar, Rosana, por gentileza. As formas de articulações anteriores à pandemia, essas que eu já tinha dito, né, são os encontros, os seminários, atividades presenciais em museus, atividades em centros culturais, em outros locais também, já teve atividades no Beco da Codorna, que é um museu de arte urbana aqui da nossa cidade, teve ações em instituições do interior, aqui do estado também, em parques. São diferentes ações, né, que eram realizadas nesse contexto presencial, diferente do que vem sendo realizado agora. Pode passar. Essa foi a primeira série de atividades que a gente pensou nesse ambiente virtual, que se intitulou Senta que lá vem memória. Ficou sendo para computar a ação da nossa gestão anterior, que eu fazia parte também, a gestão de 2020, de 2019 a 2020. A gente pegou ela no início de forma presencial, nós conseguimos ainda fazer um evento de 3 dias, no final de dezembro, e a gente estava com uma programação já para fazer um seminário presencial, que foi bem quando deu início da pandemia. Então, pensando em uma continuidade de nossas atividades, a gente trouxe essa série de lives. Foram 9 lives no total, uma por semana, né? Que foram transmitidas pelo Instagram da REM Goiás. Era muito mais um ambiente de divulgação das nossas atividades, que se tornou também um espaço de discussão, com essas lives de 1 hora cada uma. Pode passar. E uma outra atividade que a gente pensou de como continuar o diálogo nesse formato online, digital, foi uma atividade que a gente tinha pensado para fazer de forma presencial, que seria uma exposição contando com os 10 anos que completou em 2020 da atuação da rede. A gente veio com esse projeto de documentação, né, analisando como análise temporal da memória da REM Goiás, em comemoração aos seus 10 anos, afetado de modo positivo pela proposta de conectar e proporcionar sentimentos de conforto e resistência às pessoas em meio a tantas perdas, assim também como fortalecer os profissionais da área. Quer falar um pouquinho, Tatiana? Posso falar assim um pouquinho? Então, como a Giovana contextualizou, né, a gente teve que se adaptar a esse contexto de crise sanitária que o Brasil inteiro se instaurou, né? E então a REM também teve que se adaptar a todo esse cenário e também aproveitar esse cenário para entrar em contato com outras REMs e também para fazer mais estudos, né? Porque nunca se tinha se visto esse novo formato como um formato, tendo visto que as RENs a REN Goiás tem um contexto de tinha antes o contexto de trabalhar muito com o contato das pessoas, estando em ambientes museais, estando perto de pessoas que são profissionais de museus e também que trabalham em outros espaços museais. E, aproveitando esse gancho, em 2020, 2021, a gente começou a ter o processo a nossa gestão, né, teve esse processo de um diálogo sobre a ampliação das definições e dos nomes que tem desses profissionais, né? E pensamos em primeiro lugar, a gente pensou nesse processo de ampliação, junto com a professora Camila, né, está presente, de ampliação desses nomes que pudesse abranger pessoas que eram de comunidades que não estavam inclusas nos espaços de museus, não se sentiam, né, não se sentem ainda inclusas nesses espaços, mas fazem parte desses espaços, mesmo
não estando associada ao nome. E aí pensamos em formas de ampliar para pessoas, né, educadoras, profissionais de educação, como está na segunda foto, e também a gente também organizou essa nova, pensou também em ajudar, né, conforme o ICOM Brasil ele tinha recomendado, né, todas as redes se organizarem para que a gente pudesse pensar em uma nova definição que pudesse abranger não só essas pessoas, mas também os estudos que são desenvolvidos nesses ambientes. E aí, é isso. Pode passar para baixo, Rosana. Esse daí é o projeto, né, que a gente montou, que a gente foi contemplado no Aldir Blanc, do qual vocês estão participando com a gente, e que é um momento muito bacana, né, que a gente coloca esse cenário de como se fosse uma escala temporal mais decrescente, né? Coloquei da direita para a esquerda, que mostra todos os eventos que tiveram e do qual estão formando mais uma etapa dessa memória em diálogo com pessoas que trabalham nesse campo museal. Pode passar, Rosana. E aí a gente também trouxe essa memória, estou fazendo uma homenagem, relembrando, né, as pessoas que foram membros e fizeram parte, né, da REM, que foram tanto vítimas do Covid, mas também de outras doenças que estavam lutando, né, que no caso era o Isaac e o Samanone, que faleceu por Covid. E as outras pessoas que ainda estão nessa luta, ou que já tiveram, e que também fizeram parte dessa rede para que a gente tivesse esse contato, essa conexão. E aí a gente pode passar já a fala para as pessoas também que quiserem falar um pouco sobre como é a gestão. Acho que a gente pode seguir a ordem que a gente tinha pensado, de iniciar pela Dani e em seguida já passar para o Jonilton. Sim. Oi, gente. Posso aproveitar a sua fala para falar um pouquinho da gestão também da REMIC. Antes de tudo, agradeço o convite. Foi muito oportuno o convite nesse momento, que a gente está fazendo um lançamento especificamente da plataforma do Museu Nacional da República. Mas, antes de começar, eu sou a Dani, eu trabalho aqui em Brasília com educação patrimonial, com educação, arte e educação em geral, já tem mais de 10 anos, e aí, em alguns momentos, eles têm enfoques mais específicos dentro de educação patrimonial ou dentro das escolas. Cada momento a gente vai trabalhando de uma forma, né? Eu faço parte do grupo de gestão da REMIC DF. Vou aproveitar, então, para falar um pouquinho desse panorama de como a REMIC anda. A gente está desenvolvendo um trabalho, a gente criou um plano estratégico para esse ano de 2021. 2020 a gente ficou se reativando, né? A gente já veio com as reuniões desde 2019, 2020 a gente teve que se adaptar para a questão digital, o que às vezes é mais positivo pela questão de proximidade, de juntar pessoas de lugares mais distantes, por a gente ter muitas cidades satélites, e normalmente as reuniões serem no centro, né? O plano piloto. E aí, por essas questões, a gente se readaptou e se uniu e criou um plano estratégico para ser aplicado agora nesse ano, que já está quase no meio, no caso. E aí, estamos em andamento com essas aplicações, parcerias, tentando editais, tentando pegar as pautas
levantadas para questão de profissionalização, de a pauta de todas as redes do Brasil, né? É um clássico. Então, a gestão está mais ou menos dessa forma, a gente está nesse andamento, tá? Então, a gente está em aplicação mensal de encontros, eles são abertos, e a gente faz também as reuniões de grupos de trabalho para entender o que a gente pode melhorar, como a gente pode trabalhar. Essa é a REMIC. E aí, fico feliz o convite hoje, porque eu trabalho em paralelo, né? A REMIC é sempre aquele trabalho que a gente gosta de ter trabalho, né? Que é, tipo, o nosso apego mesmo de melhoria para a nossa profissão. Fora isso, eu trabalho no Museu Nacional da República, a partir de um edital do FAC, então a gente está fazendo o programa educativo do Museu Nacional da República, só que é o programa educativo virtual. Quando a gente escreveu o projeto, ele não era virtual, mas a partir do momento em que a gente tem um projeto aprovado exatamente no início de pandemia, a gente teve que reescrever o projeto, e aí ele foi aprovado para ser virtual. Então, a gente transforma a proposta em uma plataforma, um site, para que a gente consiga criar mediações virtuais para aproximar tanto os alunos quanto os professores de dentro para dentro do museu, nesse momento em que a gente já vai ficar aí 2, 3 anos, não sei, fora de museu, com a frequência que a gente tinha, de ônibus e turmas, e atrás de turmas. Então, a proposta agora é outra, e a gente está trazendo essa proposta pensando a mediação, pensando a sensibilização, pensando a aproximação, todos aqueles elementos que a gente trabalhava dentro, a gente está trabalhando também nessa plataforma virtual, né? Dentro desse processo de trabalho, a gente trouxe o processo colaborativo da população em geral, né? Das periferias, a gente convidou pessoas voltadas para a área do museu, pessoas de dentro da gestão, pedagogos que não têm vínculo direto com os museus, mas que têm trabalho voltado para a escola. Então, a gente abrangeu bastante ao público que a gente ia convidar, para que eles fizessem um processo colaborativo e criativo, antes mesmo da gente criar a plataforma, para a gente entender como que esse site seria a cara de todo mundo e não a nossa cara específica, né? Então, como é que a gente vai contemplar as pessoas, como é que a gente vai trazer com o assunto de interesse de todos, né? E aí, a partir daí, a gente fez um encontro de uns 4 dias, 4 encontros, foi um por semana, então durou um mês. E aí, a gente construiu uma base de ideias do que poderia ser, o que seria possível a partir desses levantamentos, né? E aí, agora a plataforma, ela está já ativa, a gente ficou mais ou menos 6 meses construindo ela, e a gente construiu dentro dessa plataforma várias possibilidades de visitação, tanto a visitação mediada, quanto a visita patrimonial, né? Então, por isso estamos aqui. A visita patrimonial, ela é pensada não só no Museu Nacional da República, mas a gente quis construir a ideia do micro para o macro. Qual que é o seu patrimônio, o que você reconhece como patrimônio, o que você entende como patrimônio, para aí sim a pessoa que quiser, mas no caso os alunos, entenderem e construírem esse patrimônio primeiro dentro deles, para depois a gente vir com toda a história de o que é patrimônio, quais são os monumentos, né? Então, aproximar essa realidade de patrimônio para dentro da casa desses alunos, para trazer essa criação. Ela é bem lúdica, eu vou fazer uma apresentação aqui um pouquinho, bem rapidinho aqui do site, para vocês terem uma ideia de como ela funciona. Somente. Tá aparecendo? Podem confirmar para mim?
Apareceu. Sim? Apareceu. Bom, esse aqui é o site do museu. Eu já estou especificamente na parte de educação patrimonial. A gente tem uma possibilidade futura, daqui a um mês, da participação de avatar. Então, esse site ele vai ser todo interativo, pensando que se você está logado e tem um avatar, você tem uma possibilidade de ganhos e benefícios dentro do site. Então, se você participou de uma visitação numa exposição a partir do site, você ganha X pontos, né? Para que isso seja possível, ele ganhar outros benefícios, abrir outras portas e estimular também essa questão de brincar, do jogar, de acumular, para poder explorar cada vez mais o site, não só entrar e falar, tá, visitei, né, e foi isso. É criar vínculo, criar conta, criar essa potência de você compartilhar, de você girar, e virar, de fato, uma outra rede, né, então a gente quer trazer para perto da gente. A gente tem algumas propostas de educação patrimonial. Essa daqui do Pombo Correio, ela é a mais rápida. Opa, deixa eu carregar de novo. Ela é a mais rapidinha. Acho que se eu entrar por jogos vai ser mais fácil. Que é a possibilidade de você criar cartões postais e fazer os envios dos cartões postais para qualquer pessoa. Então, você conhece o monumento, conhece o patrimônio a partir da proposta de você mandar um cartão postal, que é algo extremamente analógico e antigo, e a gente traz essa proposta para dentro da via virtual e da gente partilhar lembranças, memórias e possibilidades, né? Então, a gente tem aqui um pouquinho da instrução de como que funciona, de visitar o lugar, criar o postal e fazer o envio. E aí você tem alguns lugares, por enquanto a gente lançou nesse primeiro momento 6 lugares que a gente definiu. Eu escolhi o museu só para puxar um pouquinho do saco. E aí a gente fala um pouquinho de quem é o museu, então, museu espacial. Você sabia que o projeto do Museu Nacional estava previsto desde a construção da cidade, então a gente traz algumas curiosidades de como que é. E aí, quais exposições você já viu? Se você já viu, ainda não conhece, então vamos lá, vamos conhecer, né? Vamos viver isso. E aí você tem a possibilidade de fazer edições a partir daí. Você pode criar, né? Você pode colocar imagenzinhas. Você pode colocar um selo, que é o tradicional selinho de um cartão postal. Ai, meu computador tá travando um pouquinho. E aí você vai fazendo a montagem da forma que achar melhor. Esse daqui é uma base, né? Você pode colocar elementos. E a partir daí você vai criando a estética que você quer. E aí você pode escrever o texto. Tem várias fontes, então, assim, tudo bem estruturadinho para essa criação, e aí depois você salva e faz esse compartilhamento pessoal, né, pela ideia. Essa é a primeira proposta, que ela é mais ampla, ela não depende do professor ou de aluno, de qualquer pessoa que acessar, né, ali a gente faz a separação entre educador, professor, aluno e outros, mas para a gente fazer uma contabilização mesmo das pessoas que estão entrando e a gente entender qual é o público maior dentro deles, né? Dentro dessa ainda proposta da educação patrimonial, a gente tem o carro-chefe, que são o Caminhos do Patrimônio, que é uma proposta voltada para os professores aplicar com os alunos. Então, a gente já traz aqui o Olá Professor, Professora, que é pensando a educação patrimonial para dentro de sala de aula, dentro dos conteúdos que são abordados dentro de sala de aula e como que isso facilita a abordagem para os professores. Então, é uma ação educativa do museu, é uma atividade que oferece uma estratégia de aproximação dos patrimônios culturais a partir das vivências pessoais e afetivas com a cidade e os seus bens culturais.
Para isso, disponibilizando materiais pedagógicos selecionados pela nossa equipe e pensando a educação patrimonial e seus desdobramentos, né? A gente coloca essa vivência, essa proposta a partir do 4º ano, que, pelo menos aqui no DF, já trabalha com a história do Distrito Federal e também com a educação patrimonial em geral, então a gente já abordou dessa forma, e a criação que a gente fez de processo criativo é voltado para isso. Então, na verdade, desde o 4º ano até o ensino médio, ele tem uma elasticidade aí. A gente tem são 4 pistas, pensando que a primeira são as questões, trazendo as minhas coleções, então, o que é patrimônio para mim, né? Então, aquilo que eu falei no início, o que é patrimônio para mim, o que eu coleciono, o que eu guardo, o que tem sentimento, o que tem valor, para eu entender o que é importante para mim. Então, a gente tem um vídeo, eu não vou passar porque acredito que eu posso extrapolar um pouquinho o horário, mas depois eu vou passar o link do site aqui para vocês poderem acompanhar e ver mais detalhadamente como que funciona. Então, acho que vou passar esse primeiro vídeo. Como é que a gente está de tempo? Vocês podem me dizer? Porque eu não Tá contei. tranquilo, Dani, pode ficar à vontade. Tá bom. Então, eu vou passar esse primeiro vídeo só para vocês terem uma noção de como que é. Vocês conseguem escutar o áudio? Sim. Tá. Sim. Minha coleção. Se você pudesse colecionar lugares da sua cidade, que lugares você escolheria? Já pensou que as coleções se iniciam de algo que gostamos e damos valor? Mas nem sempre o valor de uma coleção é monetário. Por que será que gostamos do que gostamos? Geralmente, queremos guardar coisas que nos trazem boas memórias, que fazem parte da nossa história. E assim, construímos o que chamamos de nosso patrimônio cultural. É como uma coleção, só que vai além dos objetos. Podem ser lugares, monumentos, festas e modos de fazer algo. O que é patrimônio para você? Qual é a sua coleção? Mostra pra gente. Bom, aí a gente pensou em fazer vídeos bem curtos, por conta da disponibilidade dos alunos mesmo de atenção, e também para ser bem dinâmico, né? Depois disso, a gente também disponibiliza pistas, né? Pensando esse vídeo que a gente trouxe. Então, essas pistas trazem algumas proposições. Então, você já imaginou viajar e levar uma parte da cidade onde você mora? Se você pudesse levar lugares da sua cidade, uma mochila, quais lugares você escolheria? Então, proposições e, no final, um desafio, que essa é a troca que o aluno vai ter com o professor, né? Então, compartilhe sua coleção, mostre de uma forma criativa o que você gosta de colecionar. Para se inspirar, clique no link, e aí a gente tem uma página, uma aba, que é só das coleções das pessoas, né? No caso, agora a gente ainda só tem as coleções do próprio vídeo, porque a gente está iniciando agora, o site foi lançado na segunda-feira. A partir da semana que vem a gente vai fazer a primeira turma, piloto, para experimentar essa vivência, né? E aí vão ter várias outras situações, algumas outras imagens, né, dentro desse álbum. Aí a pista 2 trabalha com mapa afetivo, pensando a criação de lugares onde você passa, onde você gosta de estar, né, apesar de estarmos dentro de casa, a gente tem os nossos lugares preferidos dentro de uma perspectiva do passado e ainda da nossa memória afetiva. Então o mapa afetivo também traz um pouco, vai resgatar um pouco dessa questão de vivenciar a cidade, né?
E aí a gente também traz uma segunda pista, tanto vídeo, tanto escrita, e o desafio no final de como será seu mapa afetivo, quais lugares você quer registrar, e isso também é uma devolutiva para o professor. Então, essas propostas que a gente traz é para o professor, de fato, trabalhar a educação patrimonial de uma forma mais suave, menos pesada de questão de conteúdos em si, né? Então, isso é uma introdução para que depois se trabalhe a educação patrimonial mais especificamente. O nosso lugar é pensar, já que a gente pensou o mapa afetivo, que é uma coisa interna, o nosso lugar é pensar como que a nossa comunidade vê a cidade. Então, quais são esses lugares que a comunidade entende como um ponto afetivo, né? Como um lugar de patrimônio, normalmente uma feira, ou uma igreja, ou uma praça, né? São vistas dessa maneira, e para também o aluno entender se ele mora naquele lugar, como a minha comunidade reage e entende aquele lugar, para depois entender a cidade como um todo, né? Então, a gente vai abrindo os caminhos para que isso expanda, né? E aí a gente também traz uma devolutiva, um desafio, que são reconhecer esses lugares que a comunidade deles entendem como um lugar de patrimônio cultural. Então, isso também é uma devolutiva para o professor. E o meu museu é uma apresentação do Museu Nacional da República, pensando esse retorno, né? Então, se eu sair de dentro de mim todas as minhas emoções, os meus afetos, agora eu vou entender vou conhecer um lugar de patrimônio cultural, né, tombado, e todas as suas nomenclaturas certinhas, para a gente chegar nesse ponto que normalmente é a parte que se é ensinado especificamente, né? E a gente também tem as pistas, e eu vou mostrar esse vídeo que ficou bem legal também, todos ficaram legais, mas só para vocês verem essa volta que a gente dá, né? Meu museu. Quero te apresentar o Museu Nacional da República, um lugar dedicado à contemplação e apreciação artística, onde arte e pensamento se encontram. Nele guardamos coleções de obras de arte que muitas pessoas gostam. Geralmente, as obras, antes de serem expostas, ficam guardadas em um lugar que nem todo mundo tem acesso. É tipo um cofre secreto, também conhecido como acervo técnico. As obras, para serem expostas, passam por um processo de curadoria. Quer dizer que as obras estão doentes? Não. Apesar de envolver cuidado, não é por isso não. A curadoria seleciona as obras e organiza como serão expostas, e pode conectar isso com uma história ou uma temática. O Museu Nacional da República é um bem cultural da nossa cidade. Ele é reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade e faz parte do Conjunto Cultural da República, idealizado pelo urbanista Lúcio Costa. O museu é um lugar que também guarda memórias afetivas. Sua cúpula branca, desenhada por Oscar Niemeyer, já serviu de tela para projetar filmes. O espaço em volta já foi cenário de festas, batalha de rimas, e é um bom lugar para fazer uma selfie. Todas essas memórias fazem com que o museu seja nosso patrimônio, meu museu. Quais são as histórias que você tem com este lugar? Se você ainda não tem, que tal criar? Te convido a começar pelo portal museueducativo.com.br. Lá você vai descobrir as coleções do museu e de outras pessoas. Entra lá! E se você passar pertinho daqui e fizer uma foto, marca a gente.
Bom, essa é a proposta que a gente trouxe para dentro das escolas. A gente também tem um bônus, que são as pistas separadas para o professor baixar, né, e aplicar essa proposta. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer um processo de vivência com os professores. Então, a gente vai abrir uma turma, fazer uma vivência para sensibilizar a questão da educação patrimonial e trazer conteúdos além desses, né? E a partir daí os professores já entram na própria plataforma e aplicam a proposta por conta própria. Então é bem autônomo. Esse primeiro momento também a gente vai fazer até para a gente ter uma devolutiva de como vai funcionar, de como os professores vão reagir, qual é o feedback, o que funciona, o que não funciona, né? E aí qual é a realidade mesmo. E a partir daí, desse segundo momento, é autônomo, o professor entra na plataforma, baixa as pistas, aplica com os seus alunos, e aí a devolutiva é devolver esses trabalhos para dentro das pastas tanto das mapas afetivos, como das coleções. Então, eu vou te mostrar aqui o dos mapas afetivos e das coleções. Então, a gente já tem 2 mapas afetivos, um foi cedido por um grupo aqui de São Sebastião, que é onde eu moro, que é do Ludocriarte, que eles trazem uma proposta de construção de mapa afetivo da própria cidade e o próprio mapa que a gente construiu para fazer o vídeo, né? E aí a gente vai alimentando com o passar da utilização da plataforma e dos alunos e dos professores e até das pessoas interessadas. A gente tem outras propostas dentro da plataforma, eu convido vocês, inclusive, para visitarem. A gente tem o jogo do clique, que é a proposta de visitação artística dentro das exposições, então a visitação mediada a partir de cliques, então você escolhe o seu próprio caminho dentro da exposição, e a gente vai trazendo outras que ainda estão em desenvolvimento e em finalização, para dentro da plataforma, então o legal é sempre ficar entrando, porque a gente vai ter novas dinâmicas. E acho que já deu, né, o tempo. De qualquer forma, essa é a proposta do Museu Educativo aqui de Brasília. A empresa que está gerindo o espaço é o IBC, Instituto Bem Cultural, que está atuando em vários lugares da cidade a partir do FAC, né, e nesse momento a gente está no Museu Nacional. Aí eu passo a abrir, eu acho que o Rubio quer falar, né? Por conta do tempo, a gente vai dar sequência nas Ótimo. apresentações e assim que encerrar, ele já inicia a fala. Tudo bem, Rubio? Boa noite. Posso falar, Giovana? A gente pode dar sequência na apresentação do Jonilken para a gente finalizar e a gente abre para debate. A sua fala será a primeira, tá bom? Tudo bem. Obrigado. Então, Jonilken, pode ficar à vontade. Olá, boa noite. Primeiramente, quero aqui agradecer, né, a oportunidade de ter sido convidado para participar desse bate-papo. Então, né, como já me foi apresentado, eu me chamo Jonilken, né, sou aqui de Cuiabá, Mato Grosso, e já trabalho não tanto tempo assim, mas já tem um tempo que eu trabalho com educação patrimonial e educação museal. A minha formação, né, graduação é biologia, sou especialista em educação ambiental e atualmente estou trabalhando na Secretaria de Estado de Cultura, no setor aqui na gerência de museus. Né? Faço parte da equipe, né, de gerência de museus aqui do estado. E comecei a trabalhar com educação patrimonial no ano de 2006, né, ainda na época que eu fazia graduação, né, fui estagiário em um museu que chama-se Museu de História Natural de Mato Grosso, também conhecido aqui no nosso estado como a Casa Dom Aquino, né, que é uma casa histórica de 1842, que em 2006 foi transformada num museu. Né? E é um museu da vertente de paleontologia e arqueologia. Basicamente, tem algumas coisas de etnologia, mas o que tem em maior quantidade lá são acervos paleontológicos e arqueológicos. Então, eu
fui um dos primeiros, uma das primeiras pessoas a trabalhar nesse museu no setor educativo, né? Fez parte da minha formação, da minha iniciação na área museal, porque foi o primeiro museu que eu conheci na minha vida, né? Foi conhecer um museu na minha vida já ali com 19 anos, né? Já pensou uma coisa dessa? Então, com 19 anos de idade, eu abri meus olhos, né, para esse museu. Então, hoje eu estou aqui, né, representando a REMP de Mato Grosso, né, que no nosso caso aqui no estado, a gente tem tem uma nomenclatura diferente, né, porque a gente criou o termo patrimônio, né, nessa rede, né. Então, nós somos uma rede de educadores museais e patrimoniais, porque na época as pessoas que estavam envolvidas, né, na criação da REMP, que eram pessoas também que não trabalhavam especificamente em museus, mas tinham pessoas que eram dessa área de patrimônios, né. Por exemplo, nós temos bibliotecas, né. A biblioteca não é um museu, mas no caso a biblioteca aqui do nosso estado é uma biblioteca histórica, né, um patrimônio, é um prédio tombado e outros lugares, né, que nós temos no nosso estado, que não necessariamente são museus, mas são patrimônios importantes para o estado e tem pessoas que divulgam, né, de forma educativa esses espaços, né, divulgam o valor desses espaços. Eu fiz parte no caso da nossa REMP, que a gente tinha essa REMP, digamos assim, central, e também tinha os comitês municipais, né, eu participei dessa REMP central em um período, depois participei também no ano de 2012, no Comitê Cuiabá. Aí era da parte de ações educativas. E de lá para cá vim participando. Depois eu precisei me afastar um pouco, porque eu fui morar em outros municípios distantes aqui do nosso estado, na nossa capital, né? Mas continuei, né? Me afastei das atividades diretas da REMP, mas não afastei as atividades da educação de mim, né? Então, em todas as escolas, né? Eu sou professor também, tá? Acho que eu não falei no início. Sou professor da rede estadual aqui, efetivo, mas atualmente estou cedido aí para a Secretaria de Cultura. E em todas as escolas, já trabalhei em 3 municípios diferentes aqui no estado de Mato Grosso, e já trabalhei em 11 escolas, né, municipais, estaduais e particulares, e em todas as escolas sempre levei meus alunos a museus, né, sempre tive essa prática educativa, e acho importante, né, ter essa abertura, né, para os educadores, porque, assim, eu mesmo, particularmente, assim, quando eu falo de museus, né, faz parte da minha história, da minha vida, eu vi minha vida se transformar a partir do meu contato com museus. Então, eu gosto sempre de estar envolvido com atividades, né, com algum debate, com alguma conversa referente a museus, por causa disso, porque eu acredito, né, que o museu realmente é um agente de transformação social. Acredito nessa capacidade que os museus têm. E durante um tempo, depois já profissional, já com graduação tudo, né, eu também fiquei à frente desse mesmo museu que eu fui estagiário, né. Comecei o estágio lá em 2006, mas em 2018, né, eu fui para esse museu novamente, mas aí já com graduação, né. Já era responsável pela parte educativa. E ali eu sempre faço esse discurso da importância que os museus têm na vida dos estudantes, né? Que é uma oportunidade. Eu mesmo trabalhei uma época numa empresa de pesquisa arqueológica, mais ou menos uns 7 anos, entre freelance e funcionário mesmo de carteira assinada, né? Foram 3 anos de freelance, 4 anos de carteira assinada. Eu era responsável, né? Era coordenador de educação patrimonial. Eu fiz uma pesquisa com 3.000 alunos, onde eu queria fazer o perfil, né, do público que a gente trabalhava. Desses 3.000 alunos, tinham 2 alunos que já tinham ido em algum museu na vida dele. Eram alunos ali do quinto ano até o 7º ano. Então, um percentual bem, bem baixo, né, de pessoas. Então, nessa empresa mesmo, né, eu sempre fiz esse trabalho de fazer atividades educativas nas escolas, a gente precisa trabalhar essa base, né, para a gente ter bons educadores museais, né, para a gente ter pessoas realmente que não só atuam profissionalmente, mas porque se sente mesmo, né, como um educador museal. Acho que a gente também precisa despertar isso já desde lá da formação básica, né, da educação básica. E então eu sempre fiz isso, né, sempre trabalhei
com esse trabalho de falar da memória, falar dos patrimônios, falar dos espaços culturais, sempre motivando as escolas a construírem salas de memória, né, nas escolas, com os acervos que os alunos têm, e sempre tem, né, sempre, pelo menos aqui do Mato Grosso, é comum você viajar pelo interior e as pessoas têm objetos, né, nas suas casas, então eu sempre estimulei os alunos a fazerem, né, salas de memória, né, ou como se fosse um museu, né, nas escolas, né, sempre motivei as escolas, até teve, né, planos de nível de governo federal para incentivar a isso acontecer, né, que era o mais, acho que é o Mais Educação, né, tinha um recurso para educação patrimonial, mas não se conseguiu, foi para frente, esse projeto todo, de uma forma geral, não existe mais, né, na rede de educação básica, pelo menos no Mato Grosso aconteceu, não sei se aconteceu em outros estados. Enfim, né, essa foi uma forma resumida assim, a atuação, né, profissional dentro dessa área, né, da educação patrimonial e da educação museal. Então, eu tive essa experiência aí com esse museu, que é o Museu Dom Aquino, né, e nesse período também tive esse contato com a REMP aqui de Mato Grosso. A nossa REMP aqui, ela está desativada, tá? Ela está em stand-by, não tem pessoas ainda responsáveis, mas a gente está em processo de eleição, se não me engano vai ser dia 28, né, tem uma comissão eleitoral, né, foi publicado um edital para as pessoas que têm interesse em participar da diretoria, para 28 de março, dentro de um evento de um museu, né? A gente vai fazer uma assembleia e vai ter votação, vai ter o estudo, acho que é o estudo do estatuto, né? E ver o que se pode ver, como que vai ser a REMP do Mato Grosso. E eu sou uma das pessoas, né, que dei meu nome lá para poder estar participando. Eu estou participando também desse processo de REMP, né, pelo fato de eu ser servidor da Secretaria de Estado de Cultura. E, infelizmente, a nossa secretaria não tem, assim, um espaço para o setor educativo. Então, nós temos uma superintendência, né, de patrimônio cultural, temos um patrimônio cultural, temos uma gerência de museu, mas não temos, assim, dentro do nosso regimento interno, alguma coisa que regulamenta, né, valoriza o setor educativo. Então, uma dos meus objetivos, né, estar aproximando novamente da REMP, é essa articulação, né? Mas o cuidado também valoriza, né, esse setor que é importante. Hoje nós estamos na situação aqui no nosso estado, infelizmente não tem nem como apresentar o que a colega apresentou, porque a gente não tem para apresentar mesmo, né? Precisamos melhorar nesse sentido. Ou, por exemplo, se uma escola quiser fazer uma parceria diretamente com a superintendência que eu participo, a gente não tem material, a gente não tem o que oferecer, sabe? Não tem como prestar esse serviço. Né? E é um dever, né, do Estado prestar esse serviço, né, educativo também. E nem dentro das próprias coordenações, nem dentro das próprias gerências não tem esse tipo de serviço. Então, esse é o meu objetivo. Nós estamos atualmente mesmo, sob responsabilidade do Estado, somente 2 museus abertos. Que é o Museu de Arte Sacra, né, que é o museu também, é gerenciado por uma OS, né? Eles que vão ceder esse espaço para a REMP, né, para a gente poder fazer essa eleição da nova diretoria. E é um espaço lá, na hora que vocês pesquisarem na internet, né, vocês podem ver lá que tem exposições, tem uma exposição 360 muito bacana. Então, é possível as pessoas acessarem, né, virtualmente o acervo do museu. E temos o Museu de História Natural de Mato Grosso, né, que é esse museu que eu falei para vocês que eu trabalhei lá há tempo, que também está aberto e também que é gerenciado por uma OS. Então, são 2 museus do Estado que têm gestão compartilhada com a OS. Temos 3 museus fechados, né, do Estado. A Residência dos Governadores está fechada, o Museu Histórico também fechado. Tem uma pessoa falando no chat que não está me ouvindo, vocês estão me ouvindo? Está baixo. Eu te ouço normalmente. Também estou ouvindo aqui. Também. Okay. No caso da pessoa, é bom sair e retornar, porque às vezes é problema na falha do áudio. A de Antúlia, né?
Maria Antúlia aqui de Cuiabá, Mato Grosso também. Já trabalho na Secretaria de Cultura, Secretaria que eu trabalho atualmente, já foi coordenador do patrimônio lá. Já teve bastante atuação aqui também no Estado. Referência para a gente aqui no Estado na área do patrimônio. Então, o nosso Estado está nessa situação. Temos o Museu de Artes que também está fechado, e o Museu Histórico e a Residência dos Governadores. E nós temos uma biblioteca estadual, né, que é o Patrimônio Histórico, que está atuante também, que está trabalhando, que tem atividade. Então, assim como a realidade de outros estados do nosso país, né, nós também tivemos uma baixa, né? Normalmente, eu acredito que 2 museus que estão abertos, eu estava com escola, essas coisas, né, que 95% assim, dos visitantes do nosso museu aqui no nosso estado são os estudantes da educação básica, escola pública. Alguns superior, mas assim, majoritária é estudante da educação básica, ensino fundamental. Então reduziu bastante, né? E também nós temos, acho que, se eu não me engano, tem uns 30 museus no estado todo, né? Mas são estaduais, são municipais, né? Mas que né? Estão abertos, não está assim adaptada nessa nova realidade de acesso virtual. Que eu conheço aqui no nosso estado e está assim com um pouco mais de preparo para atender o público em plataformas virtuais, é só o Museu de Arte Sacra. Então é uma outra coisa que eu vejo que a gente pode melhorar, né? Tem muitas ferramentas até gratuitas, né? O canal de YouTube é gratuito, Facebook é gratuito, Instagram é gratuito, né? Então, existe blogs, né? Outras coisas, um monte de coisa gratuita que é possível a gente criar. Então, o meu objetivo também de aproximar da REMP é motivar que os profissionais dos setores educativo e cultural dos museus do estado também se atentem, né? Olhe para isso. Assim, como o tema aí era os desafios, né? Para mim o desafio acho que é esse. Uma maior profissionalização, até mesmo dos profissionais que trabalham no setor educativo. Tem uma pesquisa ainda que a Secretaria está fazendo, né? Que é um guia de museus, e ainda é uma informação informal, mas assim, mais de 90% dos setores educativos e culturais dos nossos museus, na verdade, mais de 90% dos nossos museus nem tem setor educativo e cultural. Pouquíssimos têm. E quando tem, não tem profissionais ali com formação básica, né, na área da educação mesmo, né? Não que outras pessoas não possam ser um educador, mas acho que é importante profissionalizar, né, o setor educativo, né? Fazer digamos assim, a pedagogia mesmo museológica, né? Acho que precisa profissionalizar. Então é isso. Contar um pouco aí da história, um pouquinho da nossa história da nossa REMP aqui, né? Acho que a professora Jocenaide entrou aí também, que participou também até 2019, né? Ela que era responsável pela REMP Mato Grosso, e alguns meses atrás ela mobilizou a gente que ela quer que novas pessoas assumam, né, a REMP para fazer ela acontecer também no estado, né? Continuar. É isso. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada, Jonilton, pela participação. Por uma questão de conexão, o Dirceu, que representa a Rede de Educadores e Museus do Mato Grosso do Sul, mandou para a gente via vídeo. São cerca de 4 minutos. Aí a gente vai passar ele agora. Só um minutinho que a gente já vai dar início. Eu vou compartilhar o vídeo com você. Só me confirmem se tá tudo ok no áudio também, tá? Olá, boa noite a todos e todas. Meu nome é Dirceu Maurício Van Loncaysen. Sou geógrafo de formação, de licenciatura e bacharelado. Eu sou também técnico em museologia desde 2005. Mestre e doutorando, melhor dizendo, ainda não concluí o doutorado, em ensino de ciências pelo INFE, Instituto de Física da Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul. Trabalho com a linha de pesquisa em educação ambiental e tenho trabalhado a educação ambiental em museus. Eu também sou docente
nos cursos de História e Ciências Biológicas da Universidade Católica Dom Bosco, UCDB, onde também sou coordenador do Museu Universitário, o Museu das Culturas Dom Bosco, um museu de história natural que tem um acervo belíssimo. Mas não vim para falar do Museu Dom Bosco, né? Eu estou aqui hoje representando a Rede de Educadores de Museus do Mato Grosso do Sul, a REM-MS. A Rede de Educadores de Museus aqui do MS, a REM-MS, é uma rede nova, bebezinha. Ela ainda não fez um ano, vai fazer um ano. A gente é uma rede de tempos de pandemia, infelizmente. Foi criada especificamente em maio de 2020, na Semana de Museus do ano passado, já dentro do período de pandemia, esse momento tão difícil que a Covid trouxe, né? Isso fez com que a rede tivesse tido poucos encontros, e os poucos encontros que nós tivemos, todos eles foram virtuais, tal como os últimos 2 encontros, aonde nós tivemos como objetivo fazer, primeiro, a elaboração da nossa programação para a 19ª Semana Nacional de Museus deste ano, 2021, junto ao IBRAM, como também o preenchimento do formulário sobre a nova definição de museus organizado pelo ICOM Brasil. Nossa rede, ela é formada, hoje nós temos aí 20 participantes na rede, de diferentes formações, né? Temos historiadores, historiadoras, arte educadores, educadoras, biólogos e biólogas, geógrafos, geógrafas e pedagogos e pedagogas que alguns estão diretamente ligados aos principais museus aqui do Mato Grosso do Sul, museus que fazem parte do Sistema Estadual de Museus, como também muitos são estudantes ou recém-formados e que não estão ligados a museus, e sim à rede pública, municipal, estadual ou a rede privada de ensino aqui do Mato Grosso do Sul. Então, eu quero, não vou me prolongar muito, eu quero agradecer o convite da REM Goiás para participar do evento. É uma pena, eu já tenho compromisso nesse horário, exatamente às quartas-feiras, né? Tenho aí o meu compromisso com o 7º semestre de Biologia. Hoje nós temos Paleontologia na aula de hoje, e eu não pude participar diretamente com vocês desta vez, mas quem sabe em outra oportunidade estarei presente virtualmente e poderemos trocar ideias e experiências. Quero também desejar um ótimo evento a todos e todas e mandar um grande abraço aqui do Mato Grosso do Sul para vocês. Bom evento! Obrigada, Rosana, pelo compartilhamento. Com a finalização das apresentações, nós damos início à discussão. Temos inscrito já o Rúbio. Fica à vontade, Rúbio. Boa noite a todas e todos, né? Sensacional estar aqui, poder falar com vocês. Não vou falar muito não, porque eu não sou palestrante, mas eu sou professor da rede pública, sou pesquisador na área de museologia, faço mestrado em sociologia na UFG, e minha dissertação, lógico, tem um olhar sociológico, né, que eu não sou museólogo, né, sobre a questão do Museu Casa de Coralina e as intervenções tecnológicas que foram realizadas lá, e a questão das vivências, experiências, né, em educação formal e não formal. E assistindo a apresentação aí da Dani de Molan, não sei se pronunciei certo o nome dela, fiquei assim fascinado com a
com a proposta dela, e agora não dá tempo de vasculhar todo o site, né? Eu já até salvei aqui nos meus favoritos, e como faz parte da minha dissertação, né, falar sobre essas iniciativas, eu tomo a liberdade de dizer que você estará lá na minha dissertação, Dani. Então, já estou te dizendo isso porque gostei muito, e eu vi a questão visual, né, e eu fui aqui no Instagram rapidinho, enquanto eu vi o professor Jânio Ken falar também, eu vi aí a sua formação, né, eu também fiz uma especialização em arte e educação, e eu vendo a sua proposta, falei, nossa, mas tem uma cara de fanzine, né, aí eu vi lá que você é zineira, né, legal demais. E, assim, a minha fala é no sentido disso, de trazer isso para dentro da escola, né, eu sou professor de sociologia no ensino médio, dou aula de geografia também, por que não fazer isso aqui também em Goiás, né, quem sabe pode ser uma proposta aí, alguém expandir o trabalho, né, o projeto que você está fazendo muito bem, estou aqui te parabenizando, e vou lá acompanhar agora, depois vou olhar no site, né, e estou te dizendo isso, né, que vai aparecer lá, né, como uma das fontes da minha pesquisa. Então é isso, parabéns mesmo. Fico feliz, fico feliz. Depois eu posso te passar os links certinhos de tudo, até para você vivenciar a proposta, né? Eu faxineira, até trouxe vários zines, só que eu achei que a gente ia perder um pouquinho de tempo, mas depois eu posso passar o link do meu Izu, que é onde eu coloco os zines que eu produzo, e não só pessoais, como propostas também coletivas, já fiz trabalhos dentro da escola, trabalhando basicamente com zine, então a proposta do Caminhos Patrimônio também era essa pegada de zine, sim, também. Que bom que ficou perceptível. Legal demais. Eu também estou fazendo alguns, não que eu seja zineiro raiz, né? Estou ainda pesquisando. Eu sou professor e sou educador maker, né? Então a educação mão na massa. E aí eu fiz uma oficina lá com os professores do estado do Pará, falando justamente sobre fanzine. E assim, legal, né? Quem sabe fazer algumas atividades com os alunos, indicar aí o seu trabalho. Então é isso. Já virei chat. Muito obrigada. Obrigado. Então, a professora Camila, parabenizou também a Dani e tem uma pergunta para ela, dita como vocês observam o diálogo entre educação patrimonial e educação museal? Vi que vocês trabalham mais com o primeiro termo. No caso, seria educação patrimonial. Isso, a gente trabalha com um primeiro termo de educação patrimonial, até porque a gente está desenvolvendo ainda outras propostas, né? Então, a gente vai, com esse passar desse ano, o nosso projeto vai até setembro desse ano, mas a plataforma ela vai continuar disponível para sempre, né? A gente espera. A educação patrimonial é o primeiro tema que a gente vai tratar, e aí a gente levou esse tema final para dentro do museu para a gente trabalhar depois a educação museal, que a gente já está desenvolvendo uma outra proposta. Então, pode aguardar que mais para frente vai ter essa outra proposta para dentro do museu, né? Então, como a gente vai fazer essa conexão, ela termina aquele vídeo exatamente dentro do museu e aproximando o aluno, chamando ele para ir, né, dentro da possibilidade virtual agora e depois de uma possibilidade presencial, e daqui a pouco a gente já vai fazer essa nova inserção da educação museal, essa proposta de linkar uma coisa com a outra. Então, a gente já está desenvolvendo essa ideia. Aproveitando, né, queria falar que vocês podem mandar as perguntas, fazer comentários, para a gente ir conduzindo, né, um debate.
uma pergunta para o professor Jonilken. A Camila Wilches parabeniza e pergunta, né, que na verdade ela falou que gostaria de escutar um pouco sobre o diálogo do museu com os povos indígenas, pensando na questão da arqueologia. Bom, né, eu tive essa experiência também, né, com a cultura indígena, né, no museu que eu trabalhei, que é o Museu de História Natural, né, Mato Grosso. Lá nós realizamos 9 encontros indígenas, né, onde reunia algumas etnias, né. Aqui no nosso estado a gente tem mais de 30, acho que 42, né. Mas a gente reunia lá, que no caso algumas xinguanas, né, Cuicuro, Aurá, Chavante, Bororo, Riquitibá, Sabacairi. A gente reuniu, Bororo, né? A gente reuniu uma dessas etnias e fizemos 9 encontros, né? Então, eu acho que era um encontro, assim, que dava um maior público nosso, né? A gente tinha uma média, assim, de visita, se eu não me engano, de 2.000 alunos por dia, né? Eram os períodos, assim, que mais a gente tinha visitas. E até uns 2 anos que a gente não consegue realizar esse evento. Mas eu, enquanto educador no museu, né? Aqui, por exemplo, né, Cuiabá, o nosso estado de uma forma em geral, né, o Mato Grosso. Nós aqui temos uma origem étnica, né? Tem toda a história, né, da chegada dos bandeirantes, né? Mas no nosso museu eu gostava de fazer essa abordagem da humanidade aqui desde essa origem, né? Dos povos originários do Mato Grosso, né? Que hoje se usa mais esse termo, né? Não exatamente indígena, né? Eles mesmos não se consideram índios, né? Cada, cada etnia tem uma sua forma de se identificar. Por exemplo, os Bororos, por exemplo, né? Eles se autodenominam boy, né? Então aqui no Mato Grosso está acontecendo. Tem os parecis, né? Se autodenominam Halit, né? O povo Halit. Então tem essa nova abordagem onde eles mesmos estão se apresentando, né, para a sociedade, né? Não exatamente uma apresentação antropológica, né? Então, no museu, por exemplo, como nós somos um museu de arqueologia, o Museu Dom Aquino é um museu de arqueologia também, nós temos sítios arqueológicos no estado aqui que tem muita relevância para a história da arqueologia, não só do Mato Grosso, mas também do Brasil, né? Tem datações lá de 27.000 anos, né? Foram encontrados fósseis, no mesmo sítio arqueológico foi encontrado fósseis de preguiça gigante, por exemplo, né? Então é um sítio bem importante aqui, não só para o nosso estado, mas para o Brasil. Então tem esse acervo lá no museu e a gente faz sempre essa contextualização. Falamos da cultura, né? Por exemplo, o nosso museu é um museu que tem essa vertente científica, né? Eu falo da origem da vida. Mas lá eu também fazia essa abordagem contando os mitos da origem de alguns povos indígenas, tem alguns mitos que eu conheço, né? Então eu fazia essa abordagem também. Falava lá do Big Bang, né? A origem do sistema solar, depois a origem da vida, mas também fazia essa abordagem de qual é a perspectiva, né, dos indígenas, como eles enxergam, como que surgiram as coisas, né? Faço essa abordagem também. E com relação ao nome Cuiabá, por exemplo, existe existe algumas vertentes de como se ensina a origem dessa palavra aqui, né, que é ligada aos bandeirantes, né, que falava-se como, por exemplo, um bandeirante deixou, né, essa cuia cair na água e na hora dele falar que a Cuiabá, ele falou Cuiabá, né? Essa foi a origem, né? Isso que eu aprendi na escola, aqui na educação básica. Mas existem grupos, né, de pesquisadores, né? Aqui nós temos uma professora, doutora, né, chamada Teresa Marta Pressotti, que ela era uma das entusiastas aqui dessa valorização da cultura indígena. Então, lá no nosso museu, eu já usava outra palavra, outra origem, que é Icuiapá, né? Que é uma palavra boia-bororo. Então, eu fazia essa apresentação. Então, sempre fazia essa conexão das culturas. Quando ia adolescente, por exemplo, eu falava um pouco de como que é a formação do guerreiro chavante, né? O que é ser porque não tem isso, né? Na cultura indígena não tem criança, né? Pré-adolescente, adolescente, né? Na cultura indígena é outra cultura. Sempre fazia essas abordagens, fazendo esse vínculo, mostrando as nossas ancestralidades, né? Eu falava de tecnologia, né? Mostrava um areolítico, por exemplo, uma ponta de lança,
e trazer essa reflexão, assim, conseguir enxergar a tecnologia. Aí, falando desse processo, né? E às vezes as pessoas olham para as culturas indígenas e acham que eles são primitivos, né? Muito tecnologia no turismo, né? Então é dessa forma que eu fazia esse diálogo da turismo, né, dentro do processo musical. Era bem isso que era o que eu estava pretendendo que eu faça. Eu entendi. Tem, Dani, você levantou a mão, pode falar. Tinha mais uma pessoa que levantou a mão também? Acho que caiu. É porque eu vi que colocaram aqui sobre questão de banco de pessoas, né? A gente, inclusive, a gente está até fazendo um mapeamento aqui do Distrito Federal para entender quem são os educadores do Distrito Federal. Posso partilhar aqui também, se tiverem interesse de conhecer, até para entender como que a gente está fazendo o formulário, né? Porque é sempre bom a gente fazer essa troca de formulários e de conteúdos que cada um está utilizando. Mas para a gente juntar mesmo essa rede, porque ela ficou algum tempo parada, e então a gente faz esse mapeamento para aproximar e a gente entender quais são as localidades e como que está a estrutura de trabalho atualmente, que muita gente perdeu o trabalho, tem gente que nem se entende mais como educador museal, porque está tendo que trabalhar em outras funções, porque não tem mais cargos, né, voltados para a área de educação museal. Então, depois eu partilho aqui com você. Professor Janico, Janico, se quiser também falar, pode ficar à vontade. Desculpa, eu não entendi. Então, a pergunta era mais sobre a questão do banco de dados, né? Como funciona para saber as pessoas que integram os membros e membros Tá. da rede. Então, a professora Jocenaide, ela fez um levantamento um tempo atrás, né? A gente tem algumas tabelas com informações de pessoas que estavam participando ativamente, pessoas fora do país, né? Pessoas em outros municípios, pessoas que estavam só nas mídias, nas plataformas virtuais, né? Facebook, né? Então, existe isso, e agora, recentemente, também eles estão colocando uns links, né, para as pessoas se cadastrarem novamente e dá para a gente mobilizar. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp, eu acho que tem mais de 100 pessoas participando, né? Então, a gente integrou, mas, assim, funcionando de forma ativa mesmo, não tem tantas coisas, né? Mas a gente está se mobilizando, tem esse grupo já reunido, né? Tem esse grupo aí reunido, então acredito que não vai ser difícil a gente movimentar algo novamente, mas existe sim. Então, planilhas, né? Planilha sim, PDF, né? Com essa relação de pessoas e esse grupo onde está, que é o nosso banco de dados, são as pessoas que estão no grupo de WhatsApp. A gente também tem o grupo de WhatsApp e a gente tem o mailing também, né? Que aí, quanto mais a gente recebe esse feedback do formulário ou de pessoas que entraram na rede social, né, no nosso Instagram, ou coisa do tipo, a gente vai criando um mailing e juntando as pessoas. E a gente também tem um grupo de WhatsApp que é por lá que a gente consegue mobilizar os nossos encontros, né? Até porque em breve teremos nossa eleição geral, né, em Brasil, e aí é bom que a gente também se articule quanto Centro-Oeste para a gente se entender como quem
quem será essas pessoas ativas para responder pelo Centro-Oeste, né? Então é legal da gente estar aqui junto também hoje, fico bem feliz da gente estar se comunicando, para a gente poder já fazer esses vínculos futuros, para a gente conseguir articular de fato a REM Brasil e a gente ter uma força maior e politizar um pouco mais a nossa rede. Você pode falar. Eu peço licença, então, imagino que seja para mim, né, essa fala. Meu nome é José Naide, eu sou aqui do Mato Grosso, sou de Rondonópolis, e quero parabenizar os organizadores do evento, dessa roda de conversa, desse diálogo, né. Peço desculpa porque entrei mais tarde, não atinei que era horário de Brasília, e parece que quando eu entrei, a professora Dani já tinha falado, e aí, assim, fiquei lá no grupo, eu coloquei um recadinho, gente, ó, já vai começar, vamos entrar, isso era 3 minutos antes do início, que já tinha 1 hora de live, né? Então, eu peço desculpa porque entrei atrasado, justamente porque não percebi que a questão do fuso horário. É muito importante essas conversas, essa roda de conversa, né? O que eu consegui apreciar até aqui são propostas que motivam a continuidade do trabalho, né? Aqui no Mato Grosso, o Junil que deve ter falado, talvez eu peguei o final da fala dele, mas a REMP começou em 2009 com a professora Simone Nolasco, e depois de 2011 a 2019 eu representei a rede e articulei como era possível. Agora a gente vive um momento muito difícil de pandemia, mas por um outro lado tivemos que aderir mesmo a essas plataformas virtuais, não é? Então isso de alguma maneira nos aproxima. Participei de alguns eventos da rede de educadores e museus do Brasil nos momentos de encontros nacionais, não é? E é uma articulação muito importante porque nos permite que os educadores museais se identifiquem. Nós temos uma grande dificuldade de museus aqui no nosso estado, professora Junil, isso eu ouvi ele dizendo já. Dos 141 municípios, né, nós temos menos de 60 museus, e desses 60, não sei se temos 30 ativos no momento, né? Os museus municipais foram sendo desarticulados, inclusive aqui na minha cidade, temos um museu histórico e que está praticamente fechado, parado, mas não é só por causa da pandemia, é porque, de fato, não existe uma política pública para a museologia e para o patrimônio em Rondonópolis e muito precariamente no próprio estado, né? A Secretaria de Estado de Cultura não tem, nos últimos tempos, observado as necessidades de política pública para os museus, né? Então, a gente trabalha muito mais com educação patrimonial do que com educação museal, justamente por conta dessa carência. Em 2009, quando foi criada a rede aqui no Mato Grosso, a professora Antúlia, que está aqui conosco hoje, pelo menos estava, não sei se ainda está, ela era coordenadora de patrimônio da Secretaria de Estado de Cultura, e ela ajudou demais as coisas, ela articulou muito o patrimônio histórico e também a museologia naquele momento. Mas aí, como é uma gestão estadual que vai trocando, né, os gestores, os grupos gestores, então as coisas vão se perdendo, vão caindo. Parece que até mesmo o sistema estadual de museu não está devidamente articulado, né? Agora, com relação à rede, nós fizemos um trabalho de criação de um museu lá em Mimoso, em Santo Antônio do Liverger, que eu acredito que tenha sido uma das atividades mais importantes que a REMP fez aqui no estado naquela temporada de 2011 a 2019, porque Mimoso é onde nasceu Marechal Rondon e os familiares ainda vivem lá, porque é uma região do Pantanal que tinha ficado muito isolada, né, e que só muito recentemente chegou uma estrada,
e essa estrada ela só vai até Mimoso e volta, porque ainda não se concretizou para outras cidades, então ela ainda está num local, Mimoso ainda é um local isolado. E aí tinha uma construção de uma casa, um memorial Marechal Rondon sendo construído por mais de 20 anos, mas nós conseguimos criar lá em Mimoso uma sala de memória, que nós nem chamamos de museu, dado a situação que conseguimos fazer, então uma sala de memória, e aí colocamos Rondon e Familiares, o título, e fizemos uma associação de amigos. E esse trabalho continua acontecendo desde 2013 até a atualidade. Hoje está no Memorial Rondon, né? E a gente tem perspectiva de que continue, né? E que haja maior preocupação do Estado, principalmente da Secretaria de Turismo, para o atendimento aos turistas que vão ao Pantanal e que gostariam de ver, além dos animais que agora sofreram todas as agruras com as chamas, com as queimadas esse ano, né? Também um pouco da história do Mato Grosso e história do Marechal Rondon naquele lugar que os familiares ainda vivem ali. Mas, além disso, muitos outros trabalhos foram sendo feitos em Tangará da Serra, Primavera do Leste, porque a ideia era criar, assim, em cada cidade do Estado, ou pelo menos algumas cidades do Estado, um comitê gestor da rede, porque aí sempre ligado com as escolas, né? Porque como eu disse, nós não temos temos poucos museus, mas a educação patrimonial acontecia e acontece ainda pelo esforço dos professores. Então, dessas 100 pessoas que o professor Jonilkin mencionou, que nós temos no grupo de WhatsApp, são pessoas que estão muito ligadas com as escolas mesmo, né? São educadores patrimoniais que estão distribuídos pelo Estado. Então, nesse sentido que nós temos uma atuação muito maior, e por isso que a nossa rede também é de museus e patrimônio, né? Não é só de museologia. Mesmo porque também compreendo que o patrimônio ele é mais amplo que a própria museologia. A museologia, numa concepção de história, de patrimônio histórico, o museu está dentro do patrimônio, ou é uma das instituições que dá conta, né, de fazer a conservação de uma maneira muito específica. Mas existem muitas outras possibilidades, né, patrimoniais e de educação patrimonial, de conservação do patrimônio no Brasil inteiro e também nos nossos municípios. Aí eu vou pedir desculpa, já falei demais, e agradeço a oportunidade, parabenizo e faço votos que o Jonilkin e outros que estão se candidatando agora façam a gestão da rede por mais alguns anos, né, e consigam fazer um trabalho melhor do que o nosso, porque agora eles têm a favor a internet, as plataformas e as possibilidades de fazer fórum, de fazer seminário, de fazer sem precisar se deslocar. Um dos grandes problemas que a gente tinha era esse, nós não tínhamos recurso, né, nós não somos uma associação, nós não somos uma instituição efetivamente instituída, não sei como é que está esse nível de Brasil, e as pessoas precisavam sair lá da sua cidade para participar de um evento, por exemplo, em Cuiabá ou qualquer outra cidade. Então, quando não se tem recursos, as coisas ficam muito difíceis. Mas agora, com as possibilidades que temos pela internet, eu acredito que vai ser assim, essa gestão fará um trabalho muito bom daqui para frente, maravilhoso, agregando muitas pessoas, trabalhando muito a formação, enfim, vai deslanchar muito mais as redes no Brasil, não é só Mato Grosso, não, eu acho que no Brasil, né? E aí quero parabenizar o professor que falou agora há pouco, lá de Goiás Velho, que está pesquisando o Museu de Cora, né, Cora Coralina. Também trabalhei, e conheci o Dirceu no meu doutorado, também trabalhei um dos museus que eu pesquisei no doutorado foi o museu que o Dirceu trabalha hoje, que é o Museu das Culturas Dom Bosco de Campo Grande. E trabalhei o Museu da Arqueologia e Etnologia da USP, né, e o nosso aqui, o Museu Rondon, aqui em Cuiabá. Então, essas foram as minhas experiências museológicas e patrimoniais. Obrigada, Dani, pelo que você falou. Depois eu quero encontrar um pouco do que você disse aí em Brasília, da experiência de vocês, porque, de fato, eu não consegui te ouvir e peço desculpas, tá? Boa noite para vocês.
Eu deixei o link aqui na conversa, eu vou passar de novo o link do site, aí você navega nele e entende um pouquinho melhor das nossas propostas, tem tanto proposta de educação patrimonial como de visitação à exposição também. Queria aproveitar para falar para o Rubio que eu já tive a graça de ir até ao Museu da Cora Coralina e realmente é uma vivência bem interessante, bem legal, pela tecnologia que oferece, e a visitação também é muito legal. Só essa troca mesmo. É só para dizer, né, que por essa infelicidade do horário que tivemos, que essa atividade ela está sendo gravada, ela vai ficar disponível depois no YouTube, aí a gente vai divulgar o link e aí a gente manda assim que tiver. E eu também coloquei aqui de novo o link do site que a Dani havia passado para quem entrou depois, tá? Tinha alguma pessoa, eu caí. Essa pessoa que falou agora falou tão baixinho que eu quase não consegui compreender. Então, se fosse possível falar um pouco mais alto, ajudaria. Giovana. Então, você consegue me ouvir? Giovana? Minha conexão tá bem ruim, minha energia caiu 2 vezes, eu acho que eu tô com algum problema. Então, a Giovana estava comentando que tá escrito aqui no chat, né, sobre o museu que a Dani apresentou, que é o museueducativo.com.br, e tem no Instagram também, que eu pude ver que é o mesmo nome de usuário. Isso, toda a nossa plataforma é Museu Educativo, então se vocês quiserem acessar tanto no Instagram quanto no site é museueducativo.com.br ou Museu Educativo no Instagram. Gente, eu acho que a gente vai entrando já no momento final, né? Queria agradecer muito cada uma pessoa que está presente e a gente vai passar o certificado. Ele vai ficar disponível e todas as pessoas que se inscreveram no formulário vai ser repassado o certificado. Então, agradeço cada uma pessoa mesmo. Dani, pela sua apresentação, foi muito boa. Cada uma das falas também. Jonilke, pela sua experiência. E todas as pessoas que estão também ouvindo e dando oportunidade também da gente criar essa conexão, né? Que está sendo muito bacana de experiências com outras redes do Centro-Oeste. Eu estou falando aqui do norte do Brasil e eu fico muito feliz de saber que tem articulações, né? Eu sou do Amapá, só que eu estudo na museologia na Universidade Federal de Goiás e fico feliz em saber que tem essas articulações e contatos, pessoas sobre assuntos educativos, né, em museus. E é também uma ótima forma de abrir esse espaço também para quem é do norte se articular e também poder criar, no caso da minha cidade que não tem uma rede, mas também ter a possibilidade de criar. Aqui também os museus, em grande maioria, eu acho que nós temos mais patrimônios do que museus, então instituições em si, então seria uma forma muito bacana, principalmente por falar desse olhar patrimonial. Giovana? Tá dando para me ouvir? Sim, pode. Ah, sim. Então eu queria agradecer, assim, também, e logo em seguida dar espaço também, assim, para a Dani, para o Genil também poder fazer a despedida, e dizer que esse é um momento muito importante, assim, para a gente, como já foi dito aqui por algumas pessoas, de articulação.
e pensar que esse é um primeiro momento, né, um primeiro encontro que a gente tem, para que exista uma continuidade depois, que a gente também consiga encontrar um horário que dê para incluir a REM também de Mato Grosso do Sul, né, na verdade. Enfim, assim, só agradecer mesmo a presença de todo mundo e lembrar que também vai ficar gravada essa atividade no YouTube. Em sequência, a gente divulga o link para todo mundo que não pôde pegar o início da apresentação, e dizer que a REM Goiás, em nome da REM Goiás, que estamos sempre abertas e abertos para a gente manter esse diálogo, né, e para propostas e articulações. Como foi dito aqui, as políticas públicas são muito escassas, eu acredito que seja minha realidade, é óbvio, né, que alguns locais mais que outros, mas acredito que seja uma realidade brasileira mesmo, e que essa articulação é uma forma da gente se fortalecer enquanto rede mesmo, né? Então é isso, gente, muito obrigada. Bom, aproveito também para agradecer o convite, né, feito, foi uma troca muito legal, é muito bom a gente ter esses encontros exatamente para fazer esses vínculos e fortalecer nossa rede, né, quanto mais a gente cria essas possibilidades, a gente também consegue abranger mais e mais pessoas, então é uma possibilidade da gente conhecer outras propostas, né, Rubio? A gente conhecer novas pessoas, isso é muito legal. Então, agradeço bastante eu poder também ter apresentado essa proposta do museu aqui, e espero que a gente se encontre em outros momentos, e que a gente consiga se ver presencialmente em algum momento da vida. Bom, também estou aqui agradecendo, né, essa oportunidade aí da gente ter essa conversa, né, esse bate-papo. E é isso aí, né? É importante a gente se manter conectado, realmente trabalhar em rede. Gostei também aí do que a Dani apresentou, né? Depois eu vou dar uma consultadinha no link lá para me ver o que tem lá que eu possa conseguir desenvolver também aqui, trazer de ideia para o nosso estado. Acho que é importante isso, né? A gente pegar, olhar qual é a experiência que o outro tem, né? Porque a gente também não precisa inventar a roda, né? Tem muita coisa já criada, tem muitas experiências legais, né? E a gente compartilha aqui. O importante é a gente aprender, né? Aprender, porque quem aprende tem condição de ensinar, né? Quem ensina tem condição de aprender, né? É Paulo Freire, né? Não é exatamente dessa forma que ele fala, mas é uma forma muito interessante. E então é isso. Grato aí, que a gente possa também se fortalecer aí, né? Como rede, e que a gente possa ter outros momentos desses. E com mais brevidade possível, a gente também possa se organizar e se encontrar presencialmente, né? É isso. Grato. Eu gostaria só de ressaltar que essa proposta do educativo, ela é ampla, ela pode ser aplicada por qualquer estado, foi feita aqui em Brasília, mas ela não tem nenhum direcionamento específico para Brasília, então, ela é de fato para experimentação nacional, tá? Então, assim, a gente não tem, dentro do vídeo ele vai falar um pouquinho do museu, mas as outras propostas, elas trazem de forma bem aberta mesmo, então dá para trabalhar a questão da educação patrimonial em qualquer lugar. Certinho. Agradecendo de novo e, gente, se cuidem. Espero que vocês fiquem bem, fiquem em casa. E boa noite a todos e todos. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.